dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria muito grande nós estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus. E sempre a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aprender, seguir para seguir sempre os caminhos e desígnios de Deus. Toda honra e toda glória para Ele. Vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos versos 15 a 17. Mas vamos ler a minha versão bíblica. Fala da santidade na vida. Santidade na vida. Sempre quando a gente faz um curso de teologia, quando eu estava fazendo bacharelado em teologia, nós aprendemos que todo crente, quando começa a ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, todo crente passa por uma evolução, desde o chamado que Deus chama até a santificação. É importantíssimo que nós todos possamos saber que Deus é santo e Ele quer que nós todos sejamos santos. E alguém despreparado acha que isso possa ser impossível. Não é impossível. É totalmente factível, é totalmente possível. Então, vamos ler desde 1 Pedro 13 a 17. Tá? Então a palavra de Deus diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Chama atenção que isso aqui é uma constante na vida das pessoas, porque não estudam a palavra de Deus, não vêm à igreja e querem viver de acordo com a vontade deles. Então eles vivem nessa ignorância sempre, eternamente. Quando nós chamamos essas pessoas para vir à igreja, elas não querem vir. Agora vamos à nossa perícope aqui, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Irmãos, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é composta de ensinos, mensagens, pregações, e esses ensinos são ensinos de Jesus Cristo glorificado junto ao Pai através do Espírito Santo. Quando ele subiu, ele deixou o Santo Espírito para a gente, né? Então, nesses versículos que nós vamos ver hoje, do verso 15 a 17, segue importantes exortações que nós possamos fazer aos irmãos, exortações às igrejas, para que os eleitos sigam uma vida digna, uma vida santa perante Deus. Observe, irmãos, já repetindo isso várias vezes, nós temos as nossas profissões todas para nós mantermos a nossa casa, a nossa família. Nosso principal desígnio designado por Deus é nós sermos santos. A principal função nossa é servir a Deus, né? Então, no verso 15, a palavra diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Evidencia a norma para que uma vida nova, uma vida santa, tá? E aqui o Senhor Deus é chamado de aquele que vos chamou. Preste atenção: aquele que vos chamou. Então vem o escalonamento desde o início. Você foi chamado até a santidade. Então você é chamado
você é regenerado, você é convertido. Essa conversão muda totalmente o caminho que você estava seguindo de pecaminosidade para um caminho onde você vai cada vez mais conhecendo a palavra de Deus. É importantíssimo, irmão, conhecer a palavra de Deus. O manual todo para a salvação, para a santidade está escrito aqui. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos vir à igreja e ouvir. E já que nós éramos pecadores, todos os pecados que nós tínhamos, nós temos que ter um arrependimento muito grande para que nós possamos realmente ser santos e seguir os ensinamentos do nosso Deus, né? Então, o Senhor Deus criou o céu, a terra, e através do seu amor e da sua graça, aquele que transforma quem está morto em delitos e pecados, tá? Ele transforma totalmente. Isso está aqui, vamos ver no livro de Efésios 2, de 1 a 5. Efésios 2, de 1 a 5. E a palavra de Deus diz assim, Efésios 2, 1 a 5. A palavra de Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nossa vida cotidiana não deve continuar sendo egoisticamente pecadora. Todos nós fomos, e agora nós somos transformados. Nós seguimos o caminho, nós seguimos o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus, né? Então, nessa vida egoisticamente pecadora que nós tínhamos, isso aconteceu antes da nossa convocação, antes do nosso chamado, tá? Mas hoje ela deve tornar-se santa, né? A palavra do hebraico kadosh significa santo, significa separado. Quem é santo é separado para Deus. Ele nos separou, Ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos e servir a Deus. Então, santo em todos os vossos procedimentos, a palavra de Deus significa que em nenhuma área está excluída de nós seguirmos uma santidade. E para isso, irmão, precisamos conhecer o que está escrito, a revelação de Deus nas Escrituras, né? Precisamos de conhecimento, isso é o básico. Nós conhecemos as Sagradas Escrituras e sabemos que tem tanta gente que estão em determinadas igrejas que desconhecem totalmente o Evangelho. Como o pastor falou daqui a pouco, que os jovens parabenizaram ele pelo aspecto da nossa igreja. Tem igreja que é toda revestida, pintada de preto, pano preto, né? A escuridão, cheia de jogos de luzes, uma boate. Isso é falta de respeito, falta de conhecimento. E exatamente isto aqui, essa falta de respeito, por essa falta de respeito que nós vamos falar hoje aqui, tá? Então, destaca-se aqui duas características básicas da ética do Novo Testamento. Primeiro parâmetro da nova vida, como nós vamos nos comportar daqui para frente. A grande maioria das pessoas são chamadas, eles não se entregam totalmente. Essa regeneração não acontece de imediato, ela vai sendo
paulatinamente se desenvolvendo, até que a pessoa possa realmente ser regenerada. Quando ele é regenerado, ele começa a crer, e essa crença que ele tem chama-se fé. E ele tem que perseverar. E está o grande problema da humanidade: ninguém quer perseverar. A gente chama alguém para a igreja: eu tenho um churrasco hoje de manhã, eu tenho que estar lá às 10 horas. Você tem que estar lá no churrasco às 10 horas, aqui você tem que estar às 9h30. E depois daquele você está no churrasco, mas não trocar a palavra de Deus pelo churrasco, né? Então, o parâmetro da nova vida é o santo, o chamado é o santo de quem veio chamado Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o próprio santo Criador de quem chamou a cada um de nós. Se nós estamos aqui porque todos nós fomos chamados, né? Então, por essa razão, exatamente por essa razão, nós sermos chamados, é que todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo nunca dispuseram diante de sua igreja outro alvo. Todos eles pregavam. Quando o Senhor Jesus disse: ide e fazei testemunho, dai os testemunho na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, os apóstolos foram, a igreja cresceu para a Antioquia, da Síria, e daí se desenvolveu com o desenvolvimento do apóstolo Paulo, que chegou e foi fundando igrejas por toda a Ásia Menor. E aí eu pergunto a vocês: ele fez isso sozinho? Não, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, habitou em Paulo, né? Não são todos que recebem o chamado para uma vida santa. O Senhor Deus é gracioso, Ele chama as pessoas não querem. Isso, eu tenho pessoas na terça-feira que chegam comigo e dizem assim para mim: mas Deus quer que todo mundo seja salvo. Sim, com certeza, Ele quer que todo mundo seja salvo. Só que quando Ele chama, as pessoas não vêm, aí torna-se difícil, né? Então não são todos que recebem o chamado para uma nova vida, mas somente aqueles que se deixam chamar, tá? Deixam chamar para a comunhão do Espírito Santo. O crente deve crescer progressivamente para a santidade. Então aí nós temos a eleição, a regeneração, a conversão, a perseverança, a fé. Quando você tem tudo isso, você é justificado pela fé. Se você é justificado pela fé, você chega à santidade. Então, este é o escalonamento que nós devemos seguir sempre, né? No verso 16, a palavra de Deus diz: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O Antigo Testamento destaca, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Levítico, o livro de Levítico, capítulo 19, 1 e 2. 19, 1 e 2. Pastor, o senhor pode ler? Glória ao pastor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então o Senhor vosso Deus disse para que seja divulgado em todo Israel. O Senhor disse para que seja divulgado hoje em toda a sua igreja, que é o corpo de Cristo, né? Sede santo, porque eu sou santo. A afirmação que inicialmente de respeito ao povo da antiga aliança puderam ser transferida para a igreja do Novo Testamento. Por que puderam ser transferidas para a igreja do Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Todas as pessoas que foram chamadas para servir a Deus, ao reino de Deus, todos os profetas, eles sempre falam do Messias, o Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, o Redentor da humanidade, né? Então,
A antiga aliança aponta para a nova aliança, e somente na nova aliança se chega à sua plenitude. Porque nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras todas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E Pedro não precisa arrolar os mandamentos para a vida santa, porque os libertos do Senhor já não estão sobre a lei, mas sobre a graça. Vamos ver Mateus, o livro de Mateus 22, Mateus 22, 34 a 40, a palavra de Deus diz: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, aqui, esse mandamento do Senhor faz com que, em todas as épocas, o Senhor criou os profetas, para redimir o povo do pecado, redimir o povo que vive uma vida totalmente torta. Então é importante nós sabermos da palavra de Deus, para que nós possamos conduzir nossa vida na palavra de Deus, né? Então, e vamos passar então ao verso 17. E eu chamo a atenção da igreja, esse verso 17 tem muitos ensinamentos para nós, de como nós possamos nos tornar santos, como nós possamos servir ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Na sequência aqui, nós estamos continuando a descrição para uma obrigatoriedade, sim, obrigatoriedade de vida santa. A palavra do Senhor diz assim: se invocais. E aqui expressa uma harmonização, tá? Como todas as pessoas que invocam a Deus Pai. E essa invocar do Antigo Testamento está exatamente em Deuteronômio 6, dos versos 5 a 9, e a palavra de Deus 4 a 9, e a palavra de Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ou deitar-te e ao levantar. Observe, irmãos, como o Senhor Deus disse aqui, ele fala através de Moisés, ele diz: inculcarás nos teus filhos, dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho. Quantas vezes por dia nós devemos falar o Shema? Os judeus normalmente 2 vezes ao dia. Nós, quantas vezes? 3, 4, 10, dependendo da oportunidade que você tenha para chamar, para chamar, para você se entronizar com Deus. É importantíssimo essa necessidade que nós temos. Então, como todas as pessoas invocam Deus Pai, o Shema 2 vezes ao dia, e estás particularmente próximo de Deus. Quando você ora, você está próximo de Deus. Irmãos, o
ser humano de uma forma geral. Todo ser humano. Ele foi criança, nasceu criança, ele tinha uma dependência do pai e da mãe. Ele tinha uma dependência de quem o desenvolveu, de quem educou, de quem o criou, como criou, como desenvolveu aquela personalidade daquela pessoa. Então, o pai, a criança, o adolescente, ele vai, depois do colégio, ele vai almoçar com alguém. Pai ou mãe, eu vou almoçar com alguém. Sempre tem uma satisfação. Sempre todos nós temos um ser superior. E esse ser superior chama-se Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, o Senhor Pai, Criador do céu e da terra. Então, este ser é o nosso Deus. Nós devemos reverência a Ele. Nós devemos comunhão com Ele. Nós devemos sempre fazer de acordo com a vontade que Ele quer. Então, essa oração é uma oração íntima que você foi tocado no coração, pela evolução da teologia sistemática, desde a escolha, a regeneração, a conversão. Então, isso tudo faz parte da sua vida. Mas leve isso como principal foco da sua vida. Nós não estamos aqui falando somente para você ouvir, não, depois eu oro, depois eu tenho tempo agora. Não, tire o tempo, ponha Deus em primeiro lugar e através da oração você vai se comunicar com Ele. O arrependimento que você possa ter de pecados, observe bem, arrependimento de pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós fomos pecadores, todos nós cometemos pecados horríveis, todos nós. Então o que você tem que fazer? O espaço para você chegar a essa santidade precisa você vir à igreja, você ouvir o Evangelho. O grande problema de hoje, irmãos, nós estamos falando aqui de como nós sermos salvos, como nós sermos santos. Infelizmente, tem igreja dançando nas luzes escuras, as paredes escuras e as luzes, é como se fosse uma boate. Nós temos que pregar a didaquê, o conteúdo da palavra de Deus. Isso é o que nós temos que pregar. E sabemos que nós vamos orar para um Deus superior, o Deus que nos criou o céu e a terra, que nos conduz de acordo com a vontade dele. E que nós possamos saber, nós devemos servir a este Deus de acordo com a vontade dele. Tá? Então, aquele que invoca, expressa essa argumentação, as pessoas invocam a Deus, né? E se você invoca a Deus, se você está orando, se você ora repetidamente várias vezes durante o dia, você está particularmente próximo de Deus. Próximo de Deus. Tá? Então, e aqui, irmão, nós temos dois fatos importantes no que diz respeito à religiosidade e à espiritualidade. São fatores totalmente importantes. Se você leva em consideração a religiosidade, você vai seguir os dogmas, os desígnios que a igreja criou para que nós possamos servir a Deus. Na espiritualidade é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Ele habita nessa espiritualidade, habita em você. E existe gente angustiada, existe pessoas que estão totalmente guardando rancor, não sabem perdoar. Esse perdão entra aqui de uma forma que você possa perdoar e ficar em oração. Você vai liberar. Quando você ora para Deus, quando você quer chegar junto a Ele, você vai liberar substâncias chamadas neurotransmissores. Entre esses neurotransmissores vem a dopamina, a serotonina e outros mais. Mas esses neurotransmissores, eles dão uma satisfação quando você está alegre, quando alguma coisa acontece bem na sua vida, você fica feliz, você fica alegre, porque aconteceu isso na sua vida. Essas substâncias são liberadas também quando você tem contato com
Deus. Quando você fica alegre no coração, crente tem alegria dentro dele. O crente não deve guardar o rancor. Se tem alguma coisa incomodando, fala logo, resolve, esclarece. Bem, assim como tem essa substância desse neurotransmissor que nos deixa uma sensação de alegria quando você consegue algo na sua vida, e quando a mesma alegria, ou uma alegria melhor, quando você se comunica com Deus. E essa oração não pode ser uma oração repetitiva. Sim, dobre o joelho no chão, e ore diretamente com o Senhor. Ele vai guiar através do Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim como você tem esses neurotransmissores que dá essa satisfação do caminho de Deus, quando você guarda um rancor, quando você não perdoa o irmão, quando você sempre guarda alguma coisa, você guarda e libera também adrenalina, a noradrenalina. São neurotransmissores que agem no seu sistema circulatório. São neurotransmissores liberados porque eu não gosto da irmã Cristina. Então eu vou, realmente, eu não gosto dela. Eu vou fazer alguma coisa para prejudicar. Você está transmitindo, você está liberando dentro de você adrenalina, a noradrenalina e outros neurotransmissores que vai fazer com que você tenha trombose, trombos de vaso sanguíneo, coagulação sem coagulado. Vai ter bem favorável para que você possa ter as suas artérias obstruídas por gorduras. Então, assim como nós falei ainda há pouco, o neurotransmissor nos leva à alegria de estar com Deus, a alegria de ter conseguido esse amor dele para conosco, essa escolha dele para conosco. Quando você tem alguma coisa contra o irmão, você libera neurotransmissores também. E você fica angustiado, e você fica triste, você fica numa situação que você não perdoa. Esse perdoar é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Então, nesse caso é preciso que nos conscientizamos de quem você está próximo. Observa que a particularidade, toda vez que você ora, você está próximo de Deus, né? E, no caso, quando você se conscientiza que você está próximo de Deus, esse Deus que você ora é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus de Israel, o nosso Deus, em quem nós cremos. É este Deus que nós cremos. Então, precisa também nós sabermos porquê. Vou dizer o porquê aqui agora. Tem muita gente que pensa que sabe tudo da palavra de Deus e age de acordo com a vontade própria. Então, nesse caso, você precisa saber de quem você está perto. Preste atenção. Nós devemos estar perto do Senhor Deus, do nosso Deus. E tem gente que pensa que está junto de Deus, servindo ao outro lado. Isso é perigosíssimo na nossa vida. Nós devemos ter todo cuidado, saber perto de quem você está, saber perto de quem está conduzindo sua vida, para onde está sendo conduzida essa vida, né? Então, quais são as consequências que isso possa acarretar? Perante Deus, nós devemos ter temor e tremor. Temor e tremor. Devemos ter a intimidade de Deus que as pessoas ignorantes possam. Pessoas, eu já vi isso. Pessoas que chegam na igreja e dizem assim: eu não aceito isso, Deus. Eu não aceito, isso é um absurdo. Eu já vi isso. Eu já vi. Nós temos que ter toda a reverência por Deus, todo o respeito, temor e tremor,
Sim, porque Deus é santo. E você, nós, somos insignificantes perante Ele. Nós somos salvos pelo amor dEle, pela graça do Senhor Jesus, né? Por isso é que nós somos salvos. A epístola de Pedro aqui não se dirige a pessoas especialmente eleitas. É assim, a mensagem é levada para toda a igreja e depende muito de quem vai ouvir essa mensagem, de quem vai entender a mensagem. Essa mensagem é muito importante porque diz respeito à santidade, diz respeito à sua salvação, à nossa salvação, né? Então eu botei aqui, até fiz um lembretezinho. Vocês sabem qual é a diferença entre epístola e cartas? A epístola, ela é escrita a várias igrejas, é uma carta feita para que seja divulgada em vários locais, várias cidades diferentes, para vários povos. Essa é a epístola. A carta é mais pessoal. A carta a Filemon, uma carta pessoal que foi escrita, né? Então a diferença entre um e outro é essa aqui. A carta de Pedro não se dirige a pessoas especialmente eleitas, mas a todos, toda a igreja. E, como diz, eu falei no início da pregação, depende de quem aceita ou não. E quem aceita está no caminho certo. Quem não aceita, pensa que ele é que sabe, ele é que está os desígnios, ele é que dá as cartas, ele é que distribui o que ele quer. Então esse é o egoísmo pecador que não segue a palavra. Tá? Então, é certo que todos invocam o Pai e a quem eles oram. Agora é dito, se invocais, no verso 17, a palavra de Deus, se invocais como o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras, né? Então, se invocais como o Pai, o Senhor Jesus havia ensinado aos discípulos a invocar a Deus. Observe. O Senhor Jesus ensinou aos discípulos, aos apóstolos, ensinou aos discípulos que andavam com eles cerca de 100 a 150 pessoas, e ensinar a nós todos aqui agora. Veja, livro de Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, 5. Vamos ler aqui. Como se deve orar? Aqui está escrito que quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está no secreto, e ao teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, dobra o joelho no chão, à noite, melhor hora para orar, à noite, acorda 2 horas, acorda 3 horas, conversa com Deus, ora o Salmo 119, que é o maior salmo. Essa conversa com Deus é importantíssima na nossa vida, na vida de todos nós, né? Então, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos acendei, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes de vos peçais. E aqui tem, na minha versão bíblica, a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, irmãos. Eu vou pedir à igreja que nós orarmos todos juntos. Ok? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, pois teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, não nos deixe cair em tentação. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. O Senhor Jesus disse ao Senhor Pai, né, faça-se a tua vontade. Irmãos, é importantíssimo. Nós vemos pessoas que querem discutir religião, querem discutir teologia com a gente. Nós devemos, com toda a humildade, eu digo aqui, eu escuto todos os dias a palavra de Deus, e sento de 2 a 3 horas para preparar a mensagem, para ver comentários, para ver vários livros, e aonde nós possamos seguir o caminho certo. Essa orientação é dada pelo Santo Espírito de Deus, né? Então, se invocais o nome do Senhor Deus, aqui, se invocais, como ele está dizendo aqui, Pedro está escrevendo, se invocais, como Pai, aquele que sem acepção de pessoa, tá? Então, o Senhor Jesus havia ensinado, ensinou a oração do Pai Nosso, e na verdade, a oração do Pai Nosso, qualquer oração, qualquer coisa, nós devemos lembrar sempre, irmãos, o Senhor Jesus veio, cumpriu o que ele tinha que fazer no seu ministério, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós temos no meio de nós, cada um de nós temos o Santo Espírito de Deus, que nos conduz e faz com que nós possamos. Então, irmãos, olha essa comunhão. Se você conhece a palavra de Deus, você tem a comunhão com Deus, você tem o Espírito Santo de Deus em você, você não tem tristeza, você não tem melancolia, você não tem rancor, você tem que mudar a sua vida totalmente, tá? Então isso só é possível através do nome do Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito que glorifica ao Pai sempre. Então, abra suas Bíblias no livro de João 14, Evangelho de João 14, os versos 6, 14, 6. A palavra de Deus diz assim, isso aqui, a pergunta foi de Tomé, né? O Senhor Jesus disse que ele ia para algum lugar. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou ler também o verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E veja aqui mesmo na outra página, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Esse verso 16 tem muita gente que nunca ouviu, nunca viu, porque eu já assisti pessoas dizendo assim: nós escolhemos a servir a Deus, nós é que estamos querendo chegar junto de Deus. Totalmente errado, totalmente errado. Vamos ler todos nós juntos, o verso 16, tá? Então vamos ler. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai
em meu nome, ele foi com vocês. Irmãos, está aqui. Nós fomos escolhidos para estar aqui. E nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus. Devemos ter esse conhecimento para conduzir nossas vidas. Quem subirá ao monte do Senhor, que é puro de coração, e ter as mãos limpas, não maculadas por suborno, por coisas, pecados da humanidade. Tá? Então, somente com base no seu sacrifício, pelo que nós temos acesso ao Pai, através do Senhor Jesus Cristo. E é por meio de Jesus que os seus discípulos e nós, tá, nos tornamos filhos de Deus. Por meio de Jesus, é por meio da Sagrada Escritura, por meio da pregação, do didaquê, do fundamento da pregação, é que nós chegamos ao Senhor Deus, através do Senhor Jesus, através do Santo Espírito que habita em cada um. Então, aquele que sem acepção de palavras e de pessoas julga segundo a obra de cada um. Esta afirmação está perfigurada aqui. Abra suas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias 1, de 6 a 8. Pastor, você pode ler, por favor? Malaquias 1, de 6 a 8. Filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdote, desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Isto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal sério para os sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é a banalização de Deus. No Antigo Testamento acontecia. Em todo o livro do profeta Neemias, todos os livros do profeta, nós vamos encontrar sempre a queixa do Senhor contra o povo pecador, contra o povo que banalizou a Deus. O mandamento do Senhor Deus, ele fala que ele quer primogênito dos animais, sem defeito, o cordeiro sem defeito, que ele quer toda a honra e toda a glória do coração, de dentro do coração. É isso que Deus quer. As pessoas querem: eu vou sacrificar um cordeiro, esse cordeiro é cego, é coxo, vou sacrificar. Deus não quer isso. Assim como ele falou aqui em Malaquias, ele fala em Jeremias, ele fala em Isaías, ele fala em todos os profetas. E o Salmo 62, 12: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Já para nós seguirmos para o encerramento, como especial nitidez disso, nós vamos ver que o povo, quando estava no exílio, eles começaram a desvirtuar. Por quê? Porque eles estavam realmente vivendo outras religiões de outros deuses. Lembrem-se que aquele povo que foi transferido para a Babilônia era um povo pecador. Então houve a criação da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Então, para que o povo pudesse realmente conhecer a vontade de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra, os ensinos da palavra de Deus visa alertar contra a autossegurança. Eu sei a palavra de Deus, eu não preciso de Deus, eu sei a palavra de Deus, não
Irmãos, precisamos ter humildade quanto a isso. Nós não podemos ficar exacerbados. Eu sei que não. Quem sabe é Ele que nos escolheu, Ele que nos conduz. E nós devemos ser humildes, né, nesse sentido. Alertar contra a autossegurança, a leviandade com vistas ao pecado. Eu fiz uma observação aqui. Várias pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, pensam que estão próximos de Deus. Isso é um risco enorme. E sobre elas, sobre eles, esse Deus que governa, e somente é um Deus bondoso, somente é um Deus que e não vai usar mais essa severidade de juiz. Não é nada disso. Não. O Senhor Deus é misericordioso, é bondoso, é compassivo, é longânimo, é asaz, é benigno e justo. Ele é tudo isso de bom, que todos nós devemos também ser, mas Ele é justo. Observe bem, assim como nosso Deus é justo, nós devemos também ser justos, seguindo o desígnio. Tá? Então, julga segundo a sua obra, a obra de cada um. Primeiramente, isso de respeito ao não crente, tá? Que são indesculpáveis. Eles não são crentes, não vêm à igreja, não querem obedecer ao chamado de Deus, mas eles conhecem Deus, eles sabem Deus. Eu estava conversando com o pastor agora aqui sobre um cidadão que se diz que ele é ateu. Ele trabalha com uma pessoa que frequenta aqui na terça-feira. E ele está gordo. Quando ele foi sentar, escapuliu. Quando ele vai caindo, ele diz que ele é ateu o tempo todo. Quando ele vai caindo, ele diz: meu Deus! Então, os não crentes são indesculpáveis porque conhecem o Deus e não o honram como Deus, mas igualmente incidem também sobre os crentes, cuja obra da vida ainda precisa ser manifestada perante Cristo. Irmãos, o Santo Espírito está no meio de nós. Agradecemos sempre a Deus por isso, né? Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto nós estamos aqui em um período curto de vida, né? 70 anos, 80 anos, 90 anos, dependendo da graça de Deus Pai, da bondade de Deus. Então, aproveite o tempo da vossa peregrinação para servir a Deus, para agradar a Deus de acordo com a vontade dele. Está tudo escrito nas Sagradas. Então, o sentido é de reverência, na verdade, na verdadeira acepção da palavra, ou seja, uma atitude que honra e teme ao Senhor nosso Deus, o nosso juiz e Pai. Seja meticuloso na sua vida, seja piedoso. O que é um piedoso? É aquele que é longânimo, é asaz, é benigno, não se aborrece com pouca coisa, e se possível não se aborrecer nunca. Ore sempre para Deus, conduza a sua vida sempre junto de Deus, tenha amor ao próximo, tenha paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade e domínio próprio, e a paz. Vamos orar? Santo Deus, glorioso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos na Tua presença através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos abençoa no nosso dia, no nosso domingo. Abençoa todas as pessoas que estão presentes hoje aqui, abençoa todas as famílias, Pai, também representadas por essas pessoas que estão. Dá-nos saúde mental, saúde física, que nós possamos realmente seguir os Teus caminhos, o Seu caminho reto. Nós possamos nos dirigir diariamente a Vós, com todo o temor, todo o tremor, todo o respeito, toda a honra e toda a glória para Vós. Nos abençoa a igreja, abençoa o pastor que conduz a igreja tão bem conduzida.
abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor. E queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez na nossa vida, transformou a nossa vida, para que nós possamos estar sempre contigo, de acordo com a tua vontade. E agradecer ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus e ao Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém.